Pessoal, ótima noite em Cristo para todos vocês. Eu fico muito feliz pela oportunidade de estar mais uma vez aqui conversando com vocês. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Kátia Guida, sou consultora financeira, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito pertinente, que é como realizar aquilo que a gente deseja, né, para esse ano. Ainda temos alguns meses pela frente, e a gente sabe que quantos sonhos nós temos ainda, né? Quantos sonhos nós queremos realizar, quantas metas, quantas decisões importantes nós precisamos tomar. E parece assim que quando a gente inicia o ano, a gente começa com aquele gás, né? Com aquela vontade de falar, nossa, eu vou fazer acontecer, eu quero tantas coisas para esse ano. E vai passando mês, entra mês, vai chegando um certo momento que a gente vai ficando cansado do dia a dia, né? Parece que os nossos sonhos, os nossos projetos acabam ficando um pouquinho lá para o início do ano. Parece que com o passar do tempo a gente vai esquecendo aquilo que nós queremos, vamos esquecendo os nossos projetos, vamos esquecendo os nossos sonhos e a gente acaba entrando na rotina, né? Na educação financeira, a gente fala muito da corrida dos ratos. A gente acaba aí entrando nessa rotina com o intuito de fazer aquilo que é necessário fazer, e a gente entra nas ações que são ordinárias, né? As ações que a gente obrigatoriamente tem que fazer todos os dias. Mas chega um certo momento, parece que as coisas não estão caminhando do jeito que a gente quer, ou eu nado, mas continuo na beira da praia. E por isso que eu resolvi dar essa aula. Eu conversando com algumas amigas minhas, uma reclamação assim total de todas elas era: meu Deus, chegou agosto, eu não fiz nada, tudo aquilo que eu planejei durante o ano, eu não consegui fazer. E eu falei assim, gente, como assim? Será nada? Nenhuma ação? Não, Kátia, eu não consegui, fiquei doente, ou a rotina, eu acabei assim me enrolando, né, no dia a dia, na correria do dia a dia, das coisas que eu tenho que fazer, e comecei a fazer só as coisas ordinárias e esqueci das extraordinárias, né? Esqueci daquilo que me impulsiona, esqueci daquilo que faz as coisas acontecerem. E é interessante que, assim, se você entrou nessa aula hoje, é porque aonde você está te incomoda. Aonde você está não é o suficiente, você quer dar um passo a mais. Se você entrou nessa aula hoje, é porque você tem sonhos e projetos que você quer realizar, porque senão não faz sentido vocês estarem aqui, porque nós vamos falar sobre isso, de como a gente vai realizar os nossos sonhos, como nós vamos realizar as nossas metas, e qual é o passo a passo para isso, né? Lá no Instagram, eu coloquei no Stories uma caixinha perguntando quais são os seus planos que você ainda gostaria de realizar esse ano. E uma pessoa colocou trocar de emprego, a outra pessoa mandou uma mensagem também falando que está com o desejo de trocar de profissão, né? E a gente vê essa insegurança às vezes, porque a gente vai trocar o certo por aquele salário que a gente está recebendo todos os meses para algo que ainda não está ali visível para mim se aquilo é possível ou não. Outras pessoas falaram que queria se organizar, pagar suas dívidas. Outras pessoas comentaram comigo que queria melhorar sua reserva, deixar um dinheiro guardado. Outras pessoas falaram que queria pelo menos melhorar sua vida financeira porque estava um caos. Então, se você olhar, várias pessoas aqui têm projetos, várias pessoas aqui têm algo para realizar, né? Eu tenho certeza que vocês também, como eu também tenho várias coisas que eu gostaria de realizar. E aí, eu quero começar com vocês com essa frase do Peter Drucker, que ele é o pai da administração, que a gente fala, né? Que fala: a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. E é estranho a gente falar criar o futuro. Como assim? Como nós vamos direcionar aquilo que eu quero hoje para o futuro? Parece meio estranho,
Mas quando a gente fala de planejamento, a gente consegue deslumbrar isso aí. E antes de a gente iniciar na didática, de começar a falar, queria que vocês colocassem aí nos comentários, porque tem gente de várias cidades aqui, tem gente de Minas, tem gente do Espírito Santo, tem gente lá de Goiás, tem gente de Aracruz, né? Então, eu queria que vocês colocassem, se vocês quisessem, né? Colocar quais são os seus projetos, aquilo que você quer realizar ainda esse ano, porque a gente pode usar como exemplo aqui, ok? Fique à vontade, pode botar nos comentários, e com isso a gente vai trabalhando aqui conforme as novidades, as anotações forem chegando, tá? Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente deseja algo, é a gente saber o que a gente quer, concorda? Às vezes, quando eu vou conversar com as pessoas perguntam assim, oi, eu não sei nem o que eu quero. Eu falo, o que você quer para até o final de 2023? Ah, eu não sei. Ah, eu quero tantas coisas. Ah, eu quero trocar de casa, eu quero trocar de emprego, eu quero uma casa, um carro novo, eu quero sair das dívidas. A gente vai vendo que nós queremos várias coisas durante a nossa vida, né? A gente vai notando que no dia a dia nós queremos muitas coisas. Isso é normal, gente. Eu também quero muitas coisas, eu também quero realizar muitas coisas ainda esse ano. E o importante é nós sabermos assim, dentro desse montão de coisas que nós queremos realizar, dessas várias ações que nós queremos fazer, o que é prioridade? O que vai ser a prioridade? Qual que eu vou realizar primeiro? Qual que vai aguardar? Por que eu falo isso? Porque chega um certo momento da nossa vida que a gente não consegue realizar tudo aquilo que a gente almeja no mesmo tempo. Correto, gente? Chega um certo momento que a gente quer trocar de carro, quer sair do emprego, quer melhorar a saúde, quer comprar uma coisa diferente para dentro de casa, quer guardar dinheiro, e aí fica meio embolado essas ações, fica meio enrolado aquilo que a gente quer, vislumbrar isso. Então, o primeiro passo para a gente prever esse futuro, para a gente criar esse futuro, e eu sempre falo isso para os meus clientes dentro da mentoria, é realmente saber onde eu quero chegar. Imagina que quando a gente vai fazer um planejamento, quando a gente vai realizar aquilo que a gente almeja, a gente tem que saber aonde nós queremos chegar. Ninguém vai fazer uma viagem, entrar dentro de um carro e falar, olha, vou aleatoriamente, vou andando por aí. Pode acontecer de a pessoa ir pertinho e o que ela tem de condições, ela conseguir chegar, mas pode acontecer também de ela fazer uma viagem muito longa e no meio do caminho acabar o combustível, no meio do caminho não ter comida, às vezes no meio do caminho não tem dinheiro para comprar as coisas, mas não tem local para comprar. Então, quando a gente vai fazer uma viagem, um projeto, a gente precisa saber exatamente onde eu vou chegar. E quando a gente almeja isso para a nossa vida pessoal ou vida empresarial, porque essa aula também pode colocar em prática na vida empresarial, é saber, poxa, como eu quero terminar 2023? Como eu quero, o que eu quero realizar ainda neste ano? O que eu quero ter neste ano ainda? Qual que é a minha meta maior, né? O que é aquilo que eu quero fazer que realmente vai me trazer muita alegria, muita felicidade? Vou dar um exemplo para vocês. Este ano eu botei como propósito melhorar a minha saúde. Só que para a gente melhorar a saúde, não é só falar assim, eu vou comer bem. Não é só isso. Eu tenho que me exercitar, eu tenho que mudar alguns hábitos, eu tenho que comer melhor também, prestar mais atenção na minha comida. Então, quando a gente quer algo maior, a gente foca nossa energia para isso. E o que acaba acontecendo, gente? Principalmente com essas pessoas que falaram comigo. A gente gasta energia em várias coisas que a gente quer realizar. Então, eu quero, sei lá, melhorar a minha comida e eu presto atenção só um pouquinho naquilo, mas deixo a desejar em alguns pontos. Eu quero melhorar a minha vida financeira, mas eu presto atenção mais ou menos e deixo a desejar alguns pontos.
Ah, eu quero trocar de emprego, mas eu não me planejo para isso, então presta atenção naquilo só quando realmente aquilo me atrapalha. Quando eu gero uma insatisfação no meu emprego, eu penso em trocar. Mas quando cai na rotina, no dia a dia, eu acabo ali deixando as coisas como está. Então, o primeiro passo é saber, poxa, o que eu quero exatamente? E qual vai ser a ordem para eu realizar isso? Né? Faz sentido para vocês, gente? Porque assim, a gente dá aula só não vendo os rostinhos, só pelo computador, é complicado. Mas eu queria que vocês colocassem um joinha se está fazendo sentido para vocês. Enquanto isso, eu vou beber uma água aqui. Isso. Ah, tá fazendo sentido, né? Tem gente que tá mandando mensagem para mim no privado. Isso aí. Tá fazendo sentido. Que bom. Então, vamos caminhando, né? Então, a partir do momento que eu realmente quero algo na minha vida, quando eu decido o que eu quero exatamente, eu vou escolher o que é prioridade. Dentro desse monte de coisa que eu quero realizar. Qual vai ser o primeiro passo? Ah, que bom, Dani. Então, qual vai ser o primeiro passo, né? E aí que é importante a gente pensar que para a gente fazer um planejamento, gente, não é de trás da orelha. E o maior desafio de todos é querer algo e não saber colocar em prática aquilo que quer realizar. Então, por isso que a gente está tendo essa aula. Então, a gente vai usar aqui uma metodologia que a gente chama de método SMART, né? Que a gente vai transformar aquilo que nós queremos em metas, né? Eu quero realizar as minhas metas. Então, como eu vou fazer? Né? Então, para isso, a gente precisa ter alguns passos. Se você é empreendedor ou empreendedora e está assistindo essa aula, também você pode colocar em prática, olhando aí para a sua empresa, tá bom? Eu estou vendo aqui que tem algumas pessoas que são meus clientes que são empresariais, né? Então, por isso que eu estou falando. Então, vamos lá. Vamos trazer um pouquinho para a minha realidade essa metodologia, né? Eu quero que vocês prestem atenção, porque o intuito dessa aula é fazer que vocês saiam daqui e aprendam de uma forma didática e eficiente a alinhar aí as suas ações, suas escolhas, para quê? Para alcançar o que você realmente deseja, ok? Então, vamos lá. Primeiro passo para a gente realizar aquilo que a gente almeja é saber o que eu quero alcançar. Então, dentre um montão de coisas que você quer realizar ainda este ano, o que é prioridade para você? Porque a gente sabe que algumas coisas vão ter que esperar, outras vão ter que vir primeiro. Eu não sei se vocês têm filhos, mas quando a gente tem filhos, nem tudo que a gente sonha a gente quer realizar. Ah, eu quero fazer uma viagem. Não posso fazer uma viagem de uma hora para outra. Eu tenho filhos, eu tenho que olhar as escolas, as datas de vaga, né? Livre, eu tenho que alinhar com o serviço do meu marido. Então, a gente tem que alinhar essas ações. Então, o primeiro passo é saber especificadamente o que eu almejo. Eu quero o que exatamente esse ano? O que vai ser prioridade neste ano para mim? Então, vamos usar alguns exemplos que eu recebi lá no meu direct, tá? Eu vou usar 3 aqui para a gente fazer juntinho. Uma das pessoas falaram assim para mim: olha, Kátia, esse ano eu quero sair do meu serviço onde eu estou e eu quero trabalhar naquilo que eu amo, naquilo que eu gosto de fazer, porque está muito difícil, eu não estou conseguindo conciliar a minha rotina. E às vezes a gente acha que vai dar conta das coisas e a gente não consegue dar conta. E eu preciso melhorar isso aqui, eu preciso sair desse serviço e ir para outro. Então, a partir do momento que essa pessoa trouxe a memória, né, que isso está incomodando de tal forma que ela queira realizar ainda esse ano, ela vai ter que pensar: opa, eu quero mudar de emprego, mas quando eu quero mudar de emprego? Quando? Ah, Kátia, eu quero mudar de emprego ontem, né? Muita gente pode falar assim: eu quero mudar de emprego ontem. Tá, mas ontem não dá para trocar. Eu consigo trocar daqui a alguns meses. Eu tenho que me preparar para isso, né? Então,
quando que realmente eu quero botar uma data específica para trocar de emprego? Vai ser em dezembro de 2023, eu quero ter liberdade de pedir demissão e trabalhar naquilo que eu amo. Tá bom, joia. Vamos usar o outro exemplo aqui. Olha, eu quero melhorar as minhas finanças. Quando a gente fala eu quero melhorar as minhas finanças, é muito vago, concorda? É muito difícil a gente falar assim, eu quero o que exatamente? Fica muito vago. Então, é importante a gente entender, eu quero melhorar as minhas finanças em qual sentido? Em qual parte? Eu quero melhorar as minhas finanças para eu guardar dinheiro para os meus sonhos? Eu quero melhorar as minhas finanças para me organizar financeiramente? Eu quero melhorar as minhas finanças para eu pagar as minhas dívidas? Kátia, mas eu quero tudo isso, tá? Mas tudo isso de uma vez só fica difícil a gente fazer, tem que ter um passo a passo. Então, eu tenho que definir exatamente o que eu quero esse ano. Se vocês entraram aqui nessa aula hoje, eu queria fazer essa pergunta para vocês. O que vocês querem realizar esse ano? O que vocês querem que realmente aconteça neste ano? Joia? Trouxe a memória? Ok? Próximo passo. Quem está envolvido nessa situação? Por que eu falo isso? Porque vamos trazer novamente a pessoa que quer trocar de emprego. Às vezes a pessoa está no emprego e ela tem ali o sustento de uma família, dentro de uma casa. Então, quem está envolvido nisso? Será que ela pode chutar o balde e falar, eu vou sair do meu emprego e pronto, acabou? Ou tem mais gente envolvida nisso? Será que ela tem que compartilhar isso com um filho, se o filho dela for mais velho? Ou compartilhar com o marido, se ela é casada? Ou ele é casado, compartilhar com a esposa? Quem está envolvido nisso? Né? Isso é muito importante a gente pensar, porque às vezes quando a gente decide realizar alguma coisa, a gente vai com a cara e com a coragem e esquece de compartilhar o que nós queremos com a pessoa que está ao nosso lado, e a gente vai e a pessoa fica para trás. Aí começa a ter vários atritos. Então, vamos dizer que, no meu caso, eu quero melhorar a minha saúde. Se eu não alinhar com meu marido que eu quero melhorar a minha saúde, todas as vezes que ele for comer uma coisa que fugiu daquilo que eu quero comer, isso vai me trazer desafios, porque eu não conversei com ele, por exemplo, que eu queria melhorar, comer melhor, e aí ele começa a fazer coisas que não fazem muito bem para a saúde, quer me levar num lanche que talvez não é legal para mim, não faz parte daquilo que eu quero. Então, se eu não alinho com as pessoas que estão morando comigo o que eu quero fazer, eu começo a ter atrito. E aí, gente, quando eu tenho atrito, eu desisto. Porque eu já tenho a barreira psicológica de fazer aquele esforço de querer realizar alguma coisa. E ainda ter uma força externa falando, me dando vários feedbacks que eu não vou conseguir, que as coisas são difíceis, fica mais difícil ainda, concordo? Então, quando a pessoa quer sair da dívida, você já alinhou com as pessoas que moram em sua casa que você quer fazer economia? Porque às vezes a pessoa não percebe. Às vezes a gente acha assim, mas meu marido sabe, a minha esposa sabe. Será que sabe mesmo? Será? Eu quero que vocês peguem e façam um teste. Chega lá em casa, depois que a gente acabar essa aula, converse com a pessoa que mora com você e pergunta a ela: você sabe do que eu gosto? Ou você sabe do que eu desejo realizar nesse ano? Você pode se surpreender e entender que às vezes a pessoa não sabe o que você quer. Por mais que seja seu marido, por mais que seja alguém que está próximo a você, a gente roda com as ideias dentro da nossa cabeça, mas às vezes a gente não se expressa. Então, eu preciso falar para a pessoa que está comigo, que está morando comigo, quais são os meus projetos para essas pessoas me ajudarem. Imagina se o meu projeto é pagar as dívidas, mas a pessoa que mora comigo deixa a luz acesa, toma aquele banho super demorado, né? Ou então começa a pedir várias comidas de fora, gastando aleatoriamente. Você concorda que a pessoa vai ficar chateada? Poxa, eu estou aqui me esforçando, guardando cada um centavo, e a pessoa está ali do outro lado, não fazendo jus ao meu economia. Eu esforçando para economizar 2, a pessoa está gastando 10. Vou ficar com raiva dessa pessoa. Então, a gente tem que tomar cuidado. Quem são essas pessoas que estão envolvidas naquilo que você almeja, naquilo que você deseja?
Quando eu preciso conseguir fazer isso? Olha só. Quando, gente, é uma data. Vocês estão me ouvindo agora? Coloca um joinha. Agora sim? Até onde vocês escutaram? Até onde? Vocês ouviram a pergunta quando eu preciso fazer? Quando? Então, eu vou repetir, tá bem? Vou repetir, na dúvida, eu vou repetir. Então, vamos lá. Quando que eu preciso fazer aquilo que eu almejo? Qual é a data que eu quero fazer isso? Quando que eu quero trocar de emprego? Quando eu vou fazer isso? Qual que é a data limite para que o que eu quero aconteça? E é impressionante que a gente vai empurrando essas datas com a barriga. Quando aquilo não está me incomodando muito, tá tudo bem. Quando aquilo está muito latente, eu desanimo. Por quê? Porque eu não consigo ver lá na frente uma realidade. Certo? Então, eu preciso saber não só o que eu quero fazer, as minhas metas, mas eu preciso também saber quem são as pessoas envolvidas, quem são as pessoas que estão ali comigo, que vão fazer acontecer isso que eu quero. Eu preciso compartilhar. E eu preciso saber quando eu vou conseguir fazer isso, gente. Quando que eu vou conseguir começar a economizar para pagar a minha dívida? Quando? Quando que eu vou realmente decidir a data finita para eu trocar de emprego? Porque trocar de emprego todo mundo quer, né? Todo mundo, não, a maioria, né? A maioria quer trocar de emprego. Eu não quero trocar de emprego. Mas a partir do momento que eu quero algo, eu preciso saber a data disso. Quando que eu vou fazer isso? Quando? Numa das mentorias que eu tive com uma cliente minha, que ela estava querendo trocar de emprego, a maior dificuldade dela foi essa: botar uma data para ela sair do emprego. Vocês também têm essa dificuldade de botar datas naquilo que vocês querem realizar? Põe aí nos comentários. Sim, sim, é isso aí. Muita gente tem dificuldade. Vocês não estão me ouvindo? Tá falhando de novo? Vou continuar. Então, o que a gente tem que fazer? É entender, poxa, eu quero alinhar, eu quero realizar, independente do que seja, naquela data. Então, vamos botar aí que eu quero realizar a minha troca de emprego no dia 1º de janeiro de 2024. Então, se eu já sei a data exatamente quando eu quero, eu vou começar a alinhar todos os meus passos para isso acontecer até essa data, porque eu tenho uma data limite, certo? E por que esse objetivo é importante para mim? Por que eu quero trocar de emprego? E isso, gente, eu vou até sugerir para você. Esse objetivo que vocês desejam, né? O porquê tem que estar bem claro. Porque quando eu não sei exatamente o porquê, eu desanimo no meio do caminho, porque nada na nossa vida é fácil. Se fosse fácil, todo mundo tinha as coisas. Então, eu preciso saber exatamente o porquê que eu quero isso. Por que esse objetivo é importante? O que eu quero realizar é importante? O que isso vai impactar na minha vida? E aí vocês escrevem o porquê e cola no espelho. Sabe por que cola no espelho? Porque aquele dia que você não está legal, aquele dia que você está desanimado, não consegue dar um passo à frente, você vai olhar aquele objetivo e vai seguir no modo automático. Porque não é todo dia que a gente acorda bem. Não é todo dia que a gente acorda, uhul, vou realizar minhas metas hoje. Não é todo dia isso.
Então, se eu não tiver bem claro o que é importante para mim, o que eu quero fazer, seja pagar as dívidas, trocar de emprego, melhorar a minha casa, melhorar as minhas finanças, eu tenho que ter um porquê. Até se eu quiser falar, Kátia, eu quero sair das dívidas. Por quê? Ah, mas eu não quero viver em dívida. Tá, mas por quê? Se eu não tiver um porquê disso fazer acontecer, eu vou quitar as minhas contas e vou entrar em dívida de novo, porque não tem um objetivo maior. Então, eu preciso saber. E aí, coloque bem claro. Certo até aí? Então, vamos recapitular. Eu preciso saber o que eu quero, quando eu quero realizar isso, a data finita para aquilo realizar, quanto em datas, né? Quando que isso vai acontecer e por que esse objetivo é importante. Vamos lá, vamos trazer um pouquinho aqui. A gente está falando de troca de emprego, mas vou falar na minha saúde. Eu quero melhorar a minha saúde. Eu botei como data até dezembro. Por que até dezembro? Porque eu tenho muitas coisas que eu preciso fazer. As pessoas que estão envolvidas nisso sou eu, meu marido e os meus filhos. Eu preciso dessas pessoas para me ajudarem. Na questão de comer melhor, de me cobrar de fazer exercício, né? E quando que eu decidi? Eu decidi no início do ano. E por que esse objetivo é importante? Porque eu tenho filho, gente. Eu quero cuidar dos meus 3 filhos. Eu quero melhorar minha saúde para realizar os meus sonhos, meus projetos. Eu quero dar muitas aulas iguais a essa para fazer todo mundo realizar seus sonhos, seus projetos. Entende? Então, sem saúde eu não consigo fazer isso. Agora, se eu falar, eu quero melhorar minha saúde porque eu quero melhorar. No meio do caminho eu vou desistir, gente. No meio do caminho eu vou desistir. Tá? Então, vamos continuar. Como eu vou medir o meu progresso? E aí que faz todo sentido. Tá, e Kátia, eu quero trocar de emprego até 1º de janeiro de 2024. Como eu vou fazer isso? Como eu vou medir essa caminhada minha? O que eu tenho que fazer mês a mês para que eu perceba que isso está fazendo? Ó, se eu quero trocar de emprego, eu preciso fazer uma pesquisa nesse emprego novo que eu estou querendo, certo? Ou então, eu tenho que fazer uma pesquisa, eu tenho que saber o valor que eu posso ganhar com isso, certo? Eu preciso diminuir as minhas contas físicas, né? Minhas contas, as contas que eu pago todos os meses, para eu não ficar tão apertada na hora que eu trocar de emprego. Eu preciso me organizar, ou eu preciso pagar uma conta X para eu ter mais fôlego financeiro para eu sair do meu emprego. Eu preciso ter coragem, né? Quando que eu vou ter essa coragem? Como eu vou desenvolver essa coragem? Vou ter uma pessoa ali do meu lado, como mentor, para poder me apoiar nisso? Ou eu vou ter o meu marido que eu vou conversar sempre? Né? Eu preciso saber como eu vou medir esse progresso, porque eu preciso ver esse progresso, gente. Não sei se já aconteceu com vocês, de vocês iniciarem alguma coisa e não ver o resultado, e aí, de repente, falar, meu Deus, por que eu não consigo caminhar? E aí, às vezes, você está caminhando, às vezes as coisas estão acontecendo. E aí, como você não mensurou, você não consegue perceber que você está caminhando. Então, a partir do momento que eu já decidi o que eu quero, eu vou botar, ó, esse mês de agosto eu preciso fazer isso, isso, isso para alinhar com o meu objetivo lá de janeiro. No mês de setembro, eu tenho que fazer isso, isso, isso para alinhar com o meu objetivo lá em setembro. Quando eu estiver desanimado e triste, eu tenho que fazer isso, isso, isso para me animar. Não dá para vocês olharem aqui, mas as clientes minhas que são físicas, que estão assistindo essa aula, se elas entrarem aqui no meu escritório, tem frases coladas na minha parede. Eu sempre estipulo uma palavra para este ano, para um ano que eu quero, que represente aquilo que eu almejo. Por quê? Porque isso me dá um gás. Porque isso faz as coisas acontecerem na minha vida quando eu estou desanimada. Então, eu tenho que entender como eu vou medir o meu progresso. Como é que vocês vão medir o progresso de vocês? Se eu quero sair das dívidas, qual vai ser o primeiro passo? Qual vai ser o segundo?
O que é possível vocês fazerem nesse mês de agosto? E no mês de setembro? E novembro? Vamos escrever o passo a passo. E como eu vou saber que esse meu objetivo foi alcançado? Parece, assim, estranho, né? Mas a gente precisa saber. Então, por exemplo, como eu vou saber que o meu objetivo da boa saúde, né, foi alcançado? Quando eu estiver me sentindo mais disposta, ou eu talvez quando eu não precisar fazer nenhum tipo de exame, ou quando eu fizer os meus exames e os resultados forem bons, quando eu conseguir estar fazendo uma atividade física pelo menos 3 vezes por semana, né? Eu tenho que saber, tá, gente? Por que que eu falo isso? Porque às vezes a gente alcança o que a gente deseja e parece que a gente não alcançou e a gente continua caminhando, 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 dá uma neurose na pessoa. Ela não consegue nem comemorar as conquistas, porque ela sempre está querendo mais, sempre está querendo mais. Então, eu preciso mensurar, gente. Então, a partir do momento que eu sei o que eu quero, eu vou mensurar isso em partes. Eu vou mensurar, olha, esse mês de agosto eu tenho que fazer essas ações para isso acontecer. No mês seguinte, eu vou fazer isso, isso e isso para acontecer. Eu tenho que mensurar. Qual que é o meu... Quando a gente fala mensurar, é o passo a passo, certo? Logo após, eu tenho que verificar se o que eu quero é alcançável. Por quê, gente? Às vezes, vou pegar um exemplo. Às vezes, nós fazemos uma proposta que nós queremos mudar de emprego até janeiro do ano que vem. Mas a nossa vida financeira não condiz para isso. Eu não tenho uma reserva, eu quero trocar de emprego, mas eu estou devendo muito ainda. Eu não consigo nem ter um fôlego financeiro para, se caso eu ficar um mês sem receber. Eu não tenho planejamento. Ou então, no meu caso, eu quero melhorar a minha saúde, mas eu nem sei como minha saúde está. Então, às vezes, eu posso falar que eu quero melhorar mês que vem e não ter condições para isso. Às vezes, eu quero fazer exercício 3 vezes por semana, mas eu não tenho tempo para isso. Então, isso, eu tenho que ver se essa meta que eu quero, se aquilo que eu quero realizar esse ano, se aquilo é alcançável. Eu consigo alcançar na data que eu quero? Kátia, eu não consigo trocar de emprego em janeiro. Então, a longo tempo, mas não desiste. Se eu não consigo trocar de emprego em janeiro, eu vou trocar em julho, em agosto do ano que vem, vou trocar em dezembro, enfim, tem que ter uma data para esse seu sonho acontecer. Por quê? Porque senão você vai empurrando com a barriga, e a insatisfação vai gerando. E você sabia, gente, que quanto mais eu fico satisfeita, mais eu gasto? É impressionante, tá? Então, eu tenho que entender se aquilo que eu quero é mensurável. E isso aqui parece uma bobagem, mas não é. Porque quantas pessoas eu vejo no início do ano falando assim, esse ano eu vou, sei lá, comprar um carro. Vou pegar aqui um familiar meu falou esse ano, eu vou comprar um carro. Que joia, já vai comprar um carro? Vou. Esse ano eu vou comprar um carro. Não sai desse ano sem comprar um carro. Qual que é o valor da prestação? Deve ser, sei lá, eu não sei quanto que é não, 600, 700 reais. Você tem esse dinheiro sobrando? Não, mas eu vou fazer acontecer. Eu vou fazer acontecer, esse dinheiro vai aparecer aqui, eu vou fazer. Eu vou economizar aqui, ali, ali. E aí, o que acabou acontecendo? Ela não economizou porque ela não definiu o passo a passo onde ela ia economizar esses 700 reais. O dinheiro nunca sobrou esses 700 e nunca comprou o carro. E aí chega em agosto e fala, esse ano está sendo péssimo para mim, porque aquilo que eu queria realizar, nada aconteceu. Mas você não traçou um caminho, certo? Então, a gente precisa entender como nós vamos traçar esse caminho. Como eu vou realizar aquilo que eu almejo, certo? E se aquilo que eu almejo é alcançável, beleza? Às vezes tem alguns clientes minhas que querem sair das dívidas. Todo mundo que está endividado quer sair da dívida para ontem, mas não é assim. A gente precisa ter um tempo para isso. Porque não é só sair, só pagar as dívidas. Eu tenho que me organizar financeiramente, eu tenho que mudar os meus hábitos, porque senão cai na dívida de novo. Então, é um passo de cada vez, certo? E aí, quando eu começo a entender que eu consigo realmente realizar aquilo que eu almejo, que aquilo que eu quero fazer
cabe dentro do tempo que eu estou esperando. Isso faz todo sentido. Então, a partir do momento que eu vou lá, não, realmente, agora, eu quero fazer o meu negócio deslanchar. Eu quero trocar de carro. Eu realmente quero melhorar minha saúde. Eu realmente quero fazer acontecer ainda neste ano. Mas até dezembro dá para realizar? Você tem um dinheiro suficiente para realizar? É isso que a gente está vendo, certo? É isso que nós estamos vendo. Então, é muito importante a gente repassar esses caminhos. Como está entrando muita gente aqui, gente, eu só vou dar uma repassada aqui para trás. Nós falamos sobre alguns pontos para a gente realizar os nossos desejos, os nossos sonhos. Nós falamos sobre ser mais específico aquilo que eu quero. Eu quero abrir o meu negócio, tá? Mas que negócio você quer abrir? Ah, eu quero crescer no meu negócio, mas quanto que eu quero crescer? Ah, eu quero melhorar na minha saúde, mas o que exatamente você quer melhorar na sua saúde? Ah, eu quero sair do meu emprego, mas exatamente quando você quer sair? Quem são as pessoas que estão envolvidas, né? Como eu vou fazer isso? Qual é o passo a passo? Qual que é o passo que eu tenho que dar? Um passo de cada vez para isso acontecer. É como se a gente fizesse um planejamento de uma festa. Eu quero uma festa no dia 13 de junho, que é meu aniversário. Aquela festa bombástica. Eu não, tá, gente? Tô dando exemplo. Eu não sou fã de festas. Mas aí, o que vai ter nessa festa? Quem eu vou convidar? Eu vou pagar buffet? Eu vou fazer sozinha? Entende? Eu preciso saber quanto que eu vou gastar. Então, tudo isso eu preciso mensurar. Logo em seguida, eu vou verificar, poxa, essa festa que eu quero fazer dá no meu orçamento? O que eu vou abrir mão para aquilo que eu quero entrar no meu dia a dia? E aqui, gente, nesse alcançável, eu quero que vocês tragam a memória, porque às vezes não é só o dinheiro para realizar. As, as, muitas das vezes, para realizar aquilo que nós queremos, o dinheiro é lá um dos últimos itens a ser mexido. Às vezes eu tenho que melhorar os meus hábitos, às vezes eu tenho que ser mais persistente, às vezes eu tenho que acreditar em mim mesma, acreditar que eu consigo realizar, acreditar que eu consigo dar espaço, acreditar que meu negócio vai deslanchar. Parar de ouvir as pessoas que estão à minha volta que não acreditam nos meus sonhos, né? Isso faz muito sentido. Muitas das vezes, lá, a minha mãe, quando eu comecei a trabalhar no digital, que eu sempre trabalhei em empresa grande, e aí quando eu falei para ela que eu ia ser empreendedora, minha mãe falou, mãe, mas você vai trabalhar em casa? Em casa não vai dar certo, não. Ah, eu se fosse você, nossa, mas você é pós-graduada, você vai ficar em casa. Eu falo, vou, mãe, vou ficar em casa. Esse é o meu projeto, eu quero trabalhar com educação. Mas educação financeira, ninguém se preocupa com educação financeira, não, minha filha. Todo mundo não tem dinheiro, o pessoal não vai pagar por esse seu serviço. Ela é minha mãe, tenho certeza que ela não quer nada de mal para mim. Mas, se eu ouvir tudo isso, o que vai acontecer? Eu nunca vou deslanchar, nunca vou para frente. Tá fazendo sentido, gente, para vocês? Põe aí nos comentários. Ah, que bom. Que bom que tá fazendo sentido. Que bom. Certo? Então vamos continuar. Oi. Oi, José, você quer falar? Não. Ah, então tá Bora. bom. O próximo passo é saber se aquilo que eu quero realizar, essa meta que eu quero fazer, ela está alinhada ali com o meu objetivo central. Que é isso? Porque às vezes nós queremos coisas que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente quer crescer no serviço, mas quer fazer um curso que não tem nada a ver com a área que a gente está trabalhando. Eu só quero fazer esse curso porque fulano falou que é bom, ou porque eu ouvi dizer que aquilo fez sentido para alguém. Então, tem que saber se as pequenas metas, né? Porque às vezes, que nem eu disse, para a gente, por exemplo, sair das dívidas, nós temos que ter pequenas metas, né? Uma meta de cada vez. E aí, às vezes, dentro da minha meta maior, né, o meu objetivo central, eu tenho vários passos pequenininhos para serem dados. Mas eu tenho que alinhar e verificar, poxa, peraí, isso que eu
estou fazendo agora faz sentido com o que eu quero? Faz sentido? Vou dar um exemplo claríssimo, gente, na minha vida pessoal, tá? Eu trabalho sempre online. Sempre, sempre, sempre. E aí, eu queria comprar uma câmera, assim, a câmera. Eu comecei a pesquisar a câmera, eu queria comprar. Só que, gente, qual que era o objetivo de eu comprar a câmera? Era para fazer as mentorias online. Eu precisava daquela câmera que pegava não sei quantos pixels. Eu precisava daquela câmera que tirava bilhões de fotos diferentes. Mas às vezes, na hora de eu estar pesquisando, claro que a gente vai desejar o melhor. E aí eu vou querer. Eu perdi a noção, fui lá para aquela câmera top das galáxias. Aí meu marido falou assim: Kátia, mas você sabe, você vai tirar foto? Eu não. Você vai gravar? Eu não. O que você vai fazer? Então, compra uma webcam. E aí eu chorava com meu marido, eu não tenho dinheiro, porque essa câmera custa R$ 2.000. Aí meu marido, meu filho, vai lá, compra essa webcam aqui, olha, essa webcam resolve. Aí eu olhei e falei assim, gente, não é que faz sentido? E aí a gente tem que perceber se aquilo que a gente quer também, aquilo é relevante. É relevante comprar uma máquina top, uma máquina fotográfica top das galáxias, não é para tirar foto? Isso é só para fazer aqui chamada de vídeo? Será que eu não poderia pegar esse dinheiro da máquina? Eu não comprei, tá, gente? Eu comprei o webcam. Mas eu peguei esse dinheiro e investi em cursos, coisas que eu poderia, que tem a ver com aquilo que eu quero. E é isso que eu quero que vocês tenham em mente. A gente tem que alinhar, gente, não só o que a gente quer. A gente tem que alinhar o nosso passo do dia a dia. O que essa decisão que você está tomando hoje faz sentido para o seu objetivo central? Aquilo que você quer realizar ainda este ano, as suas ações estão ali alinhadas com aquilo que você almeja? Eu quero economizar, mas eu estou comprando um montão de roupa. Eu quero mudar de emprego, mas eu não sento para olhar as minhas finanças, para saber que dia que eu posso pedir demissão. Eu quero mudar de emprego, mas eu não sei exatamente o que eu quero fazer, eu nem pesquiso o mercado que eu quero entrar. Eu quero mudar de emprego, mas eu não observo, nem começo a falar para as outras pessoas daquilo que eu quero trabalhar, ninguém me descobre dentro de casa. Imagine eu, que trabalho online, numa cidade pequena, né? Aqui em Goiânia, gente, eu moro em Minas, tá? É porque tem gente de vários estados aqui, mas eu moro em Minas, é uma cidade pequena. Então, se eu falar, ninguém, não vou trabalhar mais de educação financeira, não, porque é uma cidade pequena, não vai dar certo. Peraí, se eu não consigo aqui, eu tenho que ir para fora. Aonde que as pessoas sabem que eu trabalho de educação financeira sempre sou? Espírito Santo? Vou para o Espírito Santo. Quais são as pessoas que são os meus contatos? Por que eu não posso usar a internet? Então, se você quer trocar de emprego, o primeiro passo é mostrar para as pessoas que estão à sua volta as suas habilidades, procurar algo que você realmente queira. Se o seu projeto é ser empreendedora, faça acontecer. As pessoas têm que olhar para você e sentir que você é empreendedora. Ninguém começa um negócio, ninguém compra de alguém que tem medo. É isso que vocês têm que ter noção. Ninguém compra. Se você, vou dar um exemplo, passa lá na sua casa, alguém na sua porta, te vendendo um copo. Aí você pergunta para a pessoa assim: mas esse copo, ele quebra fácil? Aí a pessoa fala: não sei. Eu acho que esse copo é perigoso. Mas eu preciso vender, você quer comprar? A pessoa não vai comprar. Você tem que passar segurança. Então, a partir do momento, você precisa passar segurança para você também na realização dos seus sonhos, naquilo que você quer. Porque quando vinham outras pessoas à sua volta te questionar, você tem aquela resposta assim: não, eu quero isso, eu quero trocar de emprego por causa disso, disso, disso. E às vezes nem precisa dar, né, gente, satisfação, porque eu quero trocar, né? As pessoas que nós amamos são próximas nossa, às vezes não alguns feedbacks, mas a gente tem que saber quem a gente vai ouvir e quem a gente não vai ouvir. Então, dentro da minha caminhada, dentro das minhas metas, eu tenho que definir o que é relevante, o que faz sentido para aquilo que eu quero. Se eu quero melhorar de saúde, é relevante eu ir no McDonald's toda semana? Se eu quero melhorar minha saúde, faz sentido eu ficar 8 horas sentada sem me exercitar?
Se eu quero trocar de emprego, faz sentido eu fazer contas atrás de contas, compras e mais compras desnecessárias, se eu quero trocar de emprego? Entende, gente? Tem que ser relevante aquilo que você quer. E a partir do momento que eu quero fazer, que eu já decidi todos esses pontos, eu vou para o temporal. E o que é temporal? Quanto tempo deve levar para atingir os meus resultados? Quanto tempo? Quando vocês vão querer trocar de emprego? Quando que a minha meta tem que ser concluída? Qual que é a data? A data. Precisamos definir data. Quando, gente, olha, se vocês tiverem noção, quanto que eu recebo de direct falando, ai, meu Deus, quando eu tiver dinheiro, eu vou entrar na sua mentoria. Quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. Aí eu pergunto assim, tá quando? Qual que é a data? Quando que você vai dar prioridade para você, para os seus sonhos, seus projetos? Quando? Isso aí. Eu preciso estipular uma data. Eu preciso estipular uma data. Tem uma cliente minha que o sonho dela o ano passado era fazer. Eu nem sei se ela está aqui. A Natália falou: Nossa, Kátia, para falar de mim. Não, gente, mas é o desafio de todos nós. É o desafio de todos nós, tá? Essa data é importante. Eu tenho uma cliente minha, o ano passado, ela já até acabou a mentoria, e ela queria fazer uma live. Uma live, não, ela queria fazer, dar um curso. Um workshop, na realidade, um encontro, né? O sonho dela é dar um workshop, ela trabalha com educação parental. O sonho dela era isso, era dar esse workshop. Toda vez que a gente conversava sobre sonhos e projetos, vinha à tona, ela falava, chegava a brilhar os olhos dela. Ah, Adriana tá aqui, ó, né, Adriana? Toda vez que ela falava, os olhos já chegavam a brilhar, gente. Até a fisionomia dela mudava quando ela queria. E ela falava desse workshop. Virava e mexia. Quase todo encontro de mentoria ela falava isso. Eu falei, tá, Adriana, quando nós vamos fazer? Ah, como assim? É quando? Qual que é a data que isso vai acontecer? Ai, Kátia, eu não sei, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo. Tá, mas põe uma data. Ah, daqui a 6 meses? Daqui a um ano? Qual que é a data? E aí ela estipulou a data. Gente, foi um corre só, né, Adriana? Mas deu certo. Saiu. Ela fez acontecer, entende? Ela fez acontecer, porque ela tinha uma data. Eu falei, a primeira coisa que você vai fazer... Ah, a Adriana falou que deu até frio na barriga. Pois é. O que que ela tinha que fazer? Eu falei, qual que ela fez? Ela assumiu um compromisso, não só com ela, mas o compromisso público. Ela foi lá, fez um post com a data que ela queria e publicou. Pum! Ali ela não tinha como ela sair mais daquela data. E com isso ela foi mensurando os passos dela. O que que ela tinha que fazer, onde que ela ia divulgar, quanto que ela ia cobrar, quem são as pessoas que ela ia convidar, o que vídeo que ela tinha que gravar para postar, entende? Na hora da live, quais são os equipamentos que ela precisava para o workshop, o material pronto, né? Pois é. Então, é muito importante isso, gente. A gente saber o passo a passo. A Rose está comentando aqui que ela teve que parar de ouvir os outros e confiar nela mesma. Tá vendo? Às vezes é isso. Eu falo, gente, para realizar os nossos sonhos, o dinheiro é um dos passos. O dinheiro é um dos passos. A gente tem que ouvir e acreditar nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Então, eu preciso saber quanto tempo deve levar. Quando que eu vou fazer isso? Ó, quando que eu vou mudar de emprego? Quando que eu vou tomar essa atitude de trocar de emprego? O que eu tenho que fazer até essa data? Pois é. A Amanda comentar, acreditar é o primeiro passo para dar certo, é isso mesmo. A Amanda também, gente, a gente pode usar a Amanda como exemplo aqui. Vou falar da Amanda, que a Amanda mora aqui em Minas e muita gente aqui do Espírito Santo. A Amanda, ela queria fazer uma feira. E ela falou, ai, ela me procurou na época, que ela já sabia o que ela queria. O que nós fizemos? Esse planejamento aqui. Quando ia ser a feira, quem são as pessoas que iam ser envolvidas, como ela ia convidar, onde ela ia fazer propaganda, qual que vai ser o local, o que ela precisava para aquilo acontecer, entende? Ela teve que escolher uma data.
Foi lá, pesquisou a data, o tempo, ela tinha várias variáveis, tinha o tempo, tinha as pessoas que ela tinha que convidar, o espaço, o local onde ela alugou, tudo. E ela fez acontecer. Então, a gente precisa disso, gente. Não tem como a gente... O planejamento, ele traz coragem. Ah lá, botou. Verdade. Com o planejamento dá tudo certinho. A Camila colocou, tem que ter fé e coragem de começar. Isso mesmo. A gente está falando aqui, ó, de uma feira, outro falou de troca de emprego, outro falou de workshop. A Juliana, eu quero dar um curso, mas não sei por onde começar. Obrigada, Amanda. Amanda botou. As mentorias são maravilhosas. Isso mesmo, gente, ó. Fazer a minha propaganda. Gratidão, Amanda. Então, é importante a gente definir, que nem a Natália botou aqui, para começar do zero, dica para começar do zero sem saber o que quer. Então, vamos lá, primeiro passo, o que que eu quero? O que que eu quero realizar? Qual que é a primeira coisa que eu quero realizar? O primeiro passo, primeira coisa. E aí eu vou definindo o passo a passo que a gente está fazendo aqui, tá? Então, eu preciso saber quando que eu quero terminar isso, quando que eu quero realizar isso. Quanto tempo eu vou descobrir que isso vai ser concluído ou não, tá? Então, vamos caminhar. Aqui, gente, é um plano de ação. Eu fiz, é porque essa aula eu também dou dentro da mentoria para alguns clientes empresariais. Então, esse plano de ação, ele é dividido em trimestre. Eu vou mandar esse material em anexo para vocês. Se você não está no grupo, se você não está no grupo lá dessa aula, entra no grupo, pede o link para mim lá pelo WhatsApp ou pelo Instagram, que eu mando o link para vocês entrarem, que eu vou mandar o material só lá para aquele grupo, senão perco a fonte de onde está, tá? E aqui você vai fazer o plano de ação. O que eu tenho que fazer no primeiro trimestre? Aqui eu fiz o trimestre para a gente dividir aqui o ano, né? Os primeiros meses. E aí, o que eu vou fazer nesse trimestre? Qual que é o meu plano de ação? O que eu vou fazer no segundo trimestre? Terceiro, quarto, tá? Faz sentido? A gente vai fazer isso também. Isso é muito importante, a gente saber o passo a passo. Até para a gente não se embolar, né? Muita gente se embola, muita gente quer muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu preciso saber. Isso é muito importante, gente. Eu faço isso, ó, vou dar um exemplo, ó. Não sei se vai dar para vocês. Isso aqui é o meu planejamento de tudo que eu quero fazer dentro da minha empresa. Então, aqui são as mentorias, aqui são os cursos que eu quero dar, e eu fui botando em cada mês. Eu fiz super simples, botei o nome, não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Botei o nome e os meses e o que eu queria realizar em cada mês. Sabe por que eu fiz isso? Porque eu sou uma pessoa muito criativa e a criatividade me atrapalha. Eu me embolava. Eu queria uma coisa no mês, aí não dava sequência, eu queria outra no outro mês. Eu me embolava. E às vezes a gente está dando aula, que nem agora, né? Essa aula, por exemplo. Essa aula surgiu de uns desafios dos amigos meus. E aí eu falei, não, bora fazer a aula. E aí, se eu não me atento, eu vou fazendo coisas aleatórias que talvez não é relevante para o meu negócio naquele momento. Entende? Então, eu fiz esse calendário, porque esse calendário me ajuda. Esse é o passo a passo. O que eu tenho que focar nesse mês? E vocês podem fazer isso também, gente. Faz na ponta do lápis. O que eu tenho que focar nesse mês? Qual a dívida que eu vou focar nesse mês? O que eu tenho que fazer para acontecer? Tá? Então, é muito importante tirar as ideias da cabeça e botar no papel. Certo? Agora, eu queria fazer uma pergunta. Quem é que tem dúvidas sobre o que a gente conversou? Ninguém? Ah, que ótimo. Então, tá todo mundo sabendo, né? O planejamento é uma dificuldade. Às vezes você só vai fazendo e se perde, realmente. Principalmente quem é empreendedora. A Rose, ela é empreendedora. Ela fez a transição de carreira dela, né? E ela é empreendedora. E aí, no caso dela, ela é eu empresa, ela que faz a propaganda, ela que fabrica, ela que publica no Instagram, ela que tira foto, ela que faz tudo.
Então, se ela não tiver o planejamento, ela perde tempo. Ah, boa pergunta, Amanda, eu vou te responder. Então, aí, ela perde tempo, certo? Por quê? Porque ela não sabe o que fazer. Sabe aquela sensação quando você acorda e tem bilhões de coisas para fazer, você não sabe, você fica parado porque você não sabe por onde começar? Fica parado, me dá aquela, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, o que que eu vou fazer? Ai, meu Deus, né? E aí a gente tem que ter esse planejamento para a gente ter o foco. Então, isso você pode fazer o planejamento da semana, o planejamento do ano, do mês, casações, os horários, às vezes definir os seus horários durante o dia, né? Quem é empreendedora, qual horário que realmente você vai se dedicar? Eu tenho uma outra cliente que está aqui, que a dificuldade dela é isso, separar o tempo para trabalhar e o tempo para ficar em casa. Às vezes se mistura tudo. E aí fica aquela sensação assim, ai meu Deus, não dei atenção direito para os meus filhos, ai meu Deus, não fiz o que tinha que fazer no serviço. E aí mistura uma coisa na outra e tem um certo desafio. Então, eu preciso ter hora, tanto para começar para parar, para ver se eu consigo dar conta também, porque eu preciso mudar as minhas coisas, ter mais, eu tenho que ter uma produtividade mais assertiva, clareza no que tem que ser feito, certo? Preciso tudo isso, tá, gente? A outra, a Amanda fez a pergunta aqui. Vamos lá. Em quanto tempo preciso fazer um planejamento para um projeto? Um projeto de quê, Amanda? Um projeto de quê? Bom, se é algo novo, o que que eu sugiro? Tá? Independente do projeto. O primeiro passo é fazer isso aqui, gente. Aí vocês vão ver o que que é necessário, quais são os recursos que eu preciso realizar, né? Ou os recursos que eu preciso ter. Eu preciso ter dinheiro para fazer alguma coisa? Ou às vezes, para eu fazer isso, eu preciso pagar algumas contas primeiro. Qual que é o que eu tenho que fazer? Às vezes, para eu realizar o que eu quero, eu tenho que conversar com meu marido ou com a minha esposa, que é o último passo. Às vezes as pessoas esquecem disso, né? Aí vai falar, o marido já está sabendo. Ai, meu Deus. Né? Então, é importante. Aí eu quero abrir uma loja online. Tá. Como eu vou? Primeiro eu tenho que entender como funciona, quanto que eu vou gastar com isso. Eu tenho material pronto para botar na loja online, né? Tem que alinhar. Então, assim, eu tenho certeza que se vocês colocarem em prática tudo isso que a gente está falando aqui, vai fazer acontecer ainda esse ano, tá? Vai acontecer. Porque a maioria das pessoas não realiza o que deseja porque se perdem no meio do caminho. Ela começa a fazer escolhas que não tem nada a ver com o que é o objetivo central daquilo que elas almejam. Às vezes as pessoas estão fazendo porque os outros estão fazendo. Então, não é ideal a gente fazer isso, não. O ideal é a gente fazer aquilo que é importante para nós. O que é importante para você? E que é importante, certo? Então, olha só. A Natália, tem dificuldade de dar conta só o meu Instagram da minha escala de trabalho. Então, se você tem dificuldade com as redes sociais, faz o planejamento das redes sociais. Transforma o seu Instagram em conta profissional. Existe Facebook Business que você consegue postar tudo o que você quer durante a semana, agendar lá as postagens. Aí você consegue, não precisa olhar para as redes sociais todos os dias, tá? É assim que eu faço também. Apesar que esse último mês, agora que passou, tive problemas de saúde, eu não fiz planejamento, mas normalmente eu deixo planejado aí, como é que fala? Um mês inteiro das postagens, porque rede social realmente toma tempo. Outra coisa também, tomar cuidado, né, gente? Às vezes a gente quer estar em todas as redes sociais. Gente, quanto que isso toma tempo? Instagram, agora tem um outro lá que não me lembro mais o nome, LinkedIn, Facebook, WhatsApp. Aquilo come o seu tempo, tem que ver o que é importante, tá? Então, vamos lá. Eu queria mostrar para vocês o seguinte. Essa aula fez sentido para você? Põe um joinha aí, se fez sentido. Vou esperar esse joinha crescer aí, gente. Põe aí. Que bom. Que bom que fez sentido para vocês. Que bom. Ó, todo mundo botando aí, colocando que faz sentido. Ótimo. Então, se faz sentido, nós temos duas oportunidades, tá? Primeiro, colocar em prática tudo isso que vocês aprenderam. Cuidado que às vezes a gente tem
vários aprendizados e não põe em prática. Esse é o primeiro passo. Põe em prática aquilo que você está aprendendo hoje. Eu vou mandar esse material lá no grupo do WhatsApp, não só os slides, mas também um material de apoio. Eu vou interromper aqui e vou mandar apresentar para vocês. Espera aí. Deixa eu abrir aqui para vocês, que é uma atividade. Olha, é uma atividade para vocês simples, que eu botei, aprendendo a elaborar uma meta para impulsionar seus resultados. Aqui tem o resumo do que nós aprendemos, né? E aqui é a sua vez, fazer o plano de ação. Qual que é a sua meta? Como eu vou definir o meu progresso? Se é possível completar no tempo previsto, né? Porque às vezes a gente tem várias metas para alcançar o objetivo central. Tem aqui o plano de ação dos trimestres. Muito importante dividir em trimestre, fica mais fácil a gente visualizar o passo a passo, tá? Vocês vão ter esse material. Essa aula, não sei se vocês perceberam, essa aula está sendo gravada, certo? Só que essa aula, eu só vou disponibilizar essa aula para quem realmente tiver interesse. Como é que a gente vai fazer isso? Essa aula eu vou baixar no meu canal do YouTube, vai estar fechado. E se você tiver interesse em adquirir essa aula, vai ser um valor de R$19,90. Se você quiser adquirir para poder praticar no seu dia a dia, é só depois você mandar para mim no direct ou no WhatsApp que eu envio para você, tá? E aí, no caso, essa aula vai ser vendida. Esse conhecimento que vocês estão aqui agora é gratuito, estou mandando para vocês, eu quero que vocês coloquem em prática, mas para ficar assistindo direto em outros momentos, porque a gente tem várias metas, se você quiser, vai ter que ter o investimento de R$19,90, e eu tenho certeza que o R$19,90 você não, né, não vai te atrapalhar financeiramente, e eu tenho certeza que vai fazer valer muito mais a pena, tá bom? O outro passo é, se você realmente deseja, né, querer fazer acontecer esse ano, Kátia, olha, eu vi, eu aprendi, eu olhei aqui as minhas metas, mas eu preciso de uma pessoa do meu lado para caminhar. Eu percebi que sozinho eu não consigo fazer. Então, eu quero fazer um convite a você. Vem participar da mentoria, porque na mentoria, o que que acontece? Eu pego você pela mão, eu caminho junto com você. E aí eu te proporciono não só o conhecimento, mas também como você vai colocar em prática tudo isso que você está aprendendo. Porque às vezes a gente tem conhecimento, mas a gente não consegue botar em prática. E se vocês pegarem e darem aqui, a Rose, minha cliente aqui também tá, a gente vai por dentro mesmo, sabe? A gente vai olhar todos os projetos. Se você é empreendedora, a gente olha o passo a passo, eu estudo seu negócio, eu olho o seu Instagram, as pessoas, quando você esquece até de postar, eu tenho uma cliente aqui, quando esquece de postar, fala, e aí, joga o que você quer por feed, né? Então, é muito importante. E aí, gente, eu quero só abrir, tem muitas pessoas aqui para falar, e eu queria abrir para duas pessoas que estão aqui com a gente, que vai ser bem breve, que é a Rosimara, né, que está aí no processo, ela fez a transição de carreira. Se a Rose puder falar um pouquinho, brevemente, tá, Rose? E a outra pessoa que eu queria que comentasse aqui, não sei se ela está, onde ela está, ela pode ouvir, a Yolanda que está aqui. A Yolanda, ela fez mentoria para casais, foi ela e o marido dela, fizeram juntos, e essa semana recebi um depoimento dela muito bacana, falando que ela está conseguindo realizar os seus projetos, que tudo leva tempo, mas ela está conseguindo. Então, se a Rose puder compartilhar, Rose, você tá podendo falar? Eu não sei se ela está podendo falar. Então, abre a sua câmera. Deixa eu ver. Oi, tá conseguindo me ouvir? Só um momento. Ah, tá conseguindo me ouvir?
Olá, pessoal. Kátia. Eu que não estou ouvindo. Pode falar, nós estamos te ouvindo. Agora sim. Então, eu sou a Rosimara. A Kátia, ela foi e está sendo muito importante nesse processo, porque eu precisei descobrir que eu posso. Porque às vezes a gente ouve muitas pessoas, e às vezes até mesmo pessoas que querem o nosso bem, né? Não falam nem para nos desmotivar, não. Muitas vezes é até mesmo querendo o nosso bem, né? Só que a gente se fecha para fazer algo. E a Kátia, ela tem me dado um apoio tremendo, mesmo nessa descoberta de que eu sou capaz, de que eu posso, de que eu posso realizar os meus sonhos. A primeira coisa que nós trabalhamos foi em relação à minha vida financeira e modificou, assim, totalmente. E com isso, a transição de carreira, né? Eu estou nessa transição ainda, na transição não de decidir o que eu quero. Hoje é de fazer com que o que eu estou fazendo se torne cada vez mais efetivo no meu dia a dia mesmo. Porque, como diz ela, de vez em quando ela tem que me dar uns puxões de orelha. Porque não é simplesmente fazer, você tem que fazer da forma que todo mundo vai ver aquilo, né? Você tem um objetivo, e ela tem me ajudado muito nisso. Então, se você não se planeja, né, Kátia? Né? Se você não se planeja, eu tenho um débito com ela ainda. Eu estou fazendo, mas o planejamento não está lá grande coisa. E isso tem me dificultado a realizar algumas coisas que eu quero. Mas eu estou no caminho, está acontecendo. Então, assim, é um passo a passo. E realmente, ter uma pessoa para te orientar modifica aquilo, o seu pensamento. Abre muito aquilo que você precisa fazer e a realizar de verdade. Então, esse apoio dela está sendo fundamental nesse momento para mim. Tenho que, foi em abril que eu voltei, dia 20 de abril eu saí do meu antigo trabalho, que eu tinha voltado para a CLT, e agora, quando saí do emprego, eu assumi que eu queria viver do meu artesanato. Então, é fazer acontecer, é um dia de cada vez, e se ouvir. E quando a gente não passa a se ouvir mais, né, aquilo que é o desejo do nosso coração, as coisas também ficam um pouco mais tranquilas para acontecerem. Eu acho que é isso, amiga. Bom, Rose, fico muito feliz. Muito feliz. Gratidão aí pelo seu apoio. Por que que eu chamei a Rose? Porque a Rose ela fez uma transição de carreira e eu vi que várias pessoas aqui me mandaram, pessoas que estão aqui, me mandaram também nessa questão da transição. Não é só a coragem, né? Tem que ter o planejamento para trazer aí a vontade de fazer de verdade, né? Bacana, Isso. gratidão, tá? Grata. Agora eu vou chamar a Yolanda. Yolanda, você pode falar? Vê se a Yolanda pode falar. Ei, posso sim. Ah, que bacana. Fala aí pra gente um pouquinho. A Yolanda fez junto com o marido, né? Ele tá aqui comigo também, Ah, vendo. que bom! Ótima noite para vocês. Fala um pouquinho para a Ótima gente como é que noite. foi. Vou virar a câmera aqui. Tá embaçado. Boa noite, gente. A câmera eu acho que não tá com uma boa qualidade, que eu tô vendo o celular, mas tá todo mundo ouvindo? Tá, né, Kátia? Tá, todo mundo te ouvindo. Então, ano passado eu procurei você, né, que eu queria fazer uma mentoria para aprender, né, a administrar, porque eu e o Rodrigo, a gente trabalhava, mas a gente não tinha um foco, porque parece que não, mas essas coisas a gente tem que aprender também, né? E na mentoria, nós aprendemos muito, começamos a colocar em prática. O Rodrigo já está se qualificando, né? No mês que vem já está se qualificando, um dos objetivos que ele colocou. Eu
a Kátia sempre, né, nas mentorias, ela instiga você. Você tem seu emprego, mas o que você pode fazer a mais? E aí começou, né, no meu coração nasceu um projeto que eu também já vou colocar em prática. Eu não coloquei ainda porque nós viemos a trabalho para o Rio Grande do Sul, mas aí quando a gente voltar para nossa cidade, ele já está, né, todo montadinho, só colocar em prática. E foi muito importante, porque a nossa visão mudou muito e hoje a gente consegue, né, ter data e mensurar, né, ter noção que eles são alcançáveis os sonhos, porque antes a gente sonhava muito e atirava para todos os lados e no final não fazia nada, né? E agora, graças a Deus, está sendo possível. Ah, que bacana. E assim, o Rodrigo, gente, ele queria fazer uma especialização, mas que nunca que saía essa especialização dele, né? Verdade. Ele jogava para o próximo mês, para o próximo semestre, pro próximo. E aí eu falei, gente, vamos voltar para realizar. E graças a Deus ele está conseguindo. Tinha Esse é o uns 5 processo. anos já, né, que ele estava Tá nessa vendo, aí. gente? 5 anos querendo fazer uma especialização. 5? Realmente. Pensa Verdade. só. E aí, se não põe em prática isso que a gente ensinou hoje numa aula, ia ficar mais 5, mais 6, né? Então, é muito É importante isso verdade. aí. Gente, gratidão pela colaboração de vocês, É tá? isso. Então, é isso, gente, ó. A aula vai ficar realmente gravada. Quem quiser ter o acesso a essa aula para ir praticando várias vezes, né? Fica só mandar para mim no direct que a gente conversa, tá bom? Eu teria várias pessoas aqui para chamar, tá? Tem, deixa eu ver aqui que eu poderia. Tem outras pessoas que são minhas clientes também, que estão aqui. A Aniele, a Adriana, a Amanda, várias pessoas que a gente poderia realmente trazer aqui, mas acho que para a gente não se prolongar, porque já tem 1 hora e 15 minutos, né? Eu acho que foge do propósito. Então é isso. Se você realmente quer pegar e fazer acontecer na sua vida, transformar esse mês, coloque em prática aqui tudo que nós estamos falando. Agora, se eu realmente quero pegar e não, Kátia, olha, desta vez eu quero precisar de um apoio, eu preciso mudar a minha história. Eu verifiquei que eu não consigo fazer sozinha. Eu já tentei várias vezes, não deu certo. Preciso de alguém para me incentivar, né? Que nem eu faço com as minhas clientes. Gente, cadê o seu post do Instagram para fazer acontecer, né? As minhas empreendedoras aqui. Se você deseja, entre em contato, a gente faz. Eu vou abrir vaga para mentoria agora. Se você quiser participar da mentoria, só me chamar no privado. A gente tem uma apresentação. E para eu te explicar, para eu ouvir um pouquinho dos seus projetos, seus sonhos, porque cada cliente é especial, cada um tem a sua história, e o projeto mesmo é fazer acontecer. Eu quero que você esteja aqui na próxima aula online e esteja realmente ouvindo, participando e dando esse testemunho aqui, gente, que eu acho que é o mais importante, porque isso é o que gratifica a gente, né? Esse é o meu propósito, sabe? Quando às vezes eu estou desanimada, quando às vezes ai, não sei, eu acho que eu vou procurar uma coisa mais fácil, eu começo a lembrar das clientes que vão acontecendo, clientes que vão transformando a sua vida, e todos esses clientes aqui, gente, olha, a Adriana pode falar, ela está de prova, né? Às vezes a cliente já terminou a mentoria e às vezes eu falo, ó, faz isso, presta atenção naquilo. Por quê? Porque se tornaram minhas filhas espirituais, filhas do meu negócio também, e eu quero muito que as pessoas cresçam, porque elas crescendo, né, elas vão fazer acontecer. A Aniele também, vira e mexe eu falo com ela, né, tem assim, é muito bacana o trabalho dela, que é trabalho artesanal, né? Então, eu tenho certeza que o propósito mesmo é fazer a gente construir o futuro que eu mereço. Eu quero construir o meu futuro, mas eu quero levar outras pessoas. Esse é o meu propósito. Senão, eu não trabalharia com educação financeira, tá bom? Então, eu fico por aqui. Uma excelente noite para todos vocês. Eu vou mandar um material para quem está lá no grupo, tá? Quem está lá no grupo, eu vou mandar. Ah, grata, gatinha. Muito grata, Natália. Eu vou mandar o material lá no grupo e tanto o slide como o material de casa, e eu tenho certeza, vocês vão mandar mensagem em dezembro falando, Kátia, eu
realizei o meu projeto. Esse é o meu propósito, tá bom? Todos têm o meu WhatsApp, se não tem, pode ir lá falar pelo Instagram, e quem quiser conversar um pouquinho sobre a mentoria, só mandar no meu privado também, tá bom? Um abraço, gente. Fica com Deus. Ah, gente, vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto. Será que tem como vocês abrirem a câmera? Deixa eu ver se eu consigo. Como é que eu faço para ver todo mundo aqui? Espera aí que eu vou parar de gravar. Só um minuto, senão vai ficar muito longa essa gravação.